Olá, olá. Boa tarde, Guaratinguetá. Boa tarde, planeta Terra. Já não é mais nem Vale do Paraíba. É planeta Terra. Boa tarde, já todo mundo entrando aí, batendo um papo com a gente. E como eu fiz a chamadinha hoje, nós vamos bater um papo com esse sujeito que está aqui, o sujeito com todo respeito, não é? Jovino Ferreira, aqui na antiga CAT, que agora mudou de nome, que é Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável. Olha quanta gente já está aí, Jovino. Abre o... Olha lá, já começa todo mundo lá aqui. Olá, turma do Instagram, turma do Facebook, vamos compartilhando, que é um assunto muito gostoso, nós vamos bater um papo com ele. Jovino, muito obrigado por me receber aqui na CAT. Eu posso chamar de CAT ainda, não posso? Pode. Tem uma sigla para a gente falar? Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável. Boa tarde, CDRS. Ah, não fica feio. CDRS. No coração da gente, a nossa CAT. CDRS. Sustentável. Bom, o termo é bonito e nós viemos falar com o Jovino. Eu pedi uma entrevista com ele para falar sobre um programa especificamente, Cidadania no Campo. Está aqui, ó. Nós vamos falar isso. Município Agro. Como é que vai ser isso? Mas antes disso, eu queria mostrar um pouco às pessoas que é a primeira vez nesse modelo que a gente está fazendo, Jovino, você é o coordenador regional da CAT. Isso, da região de Guaratinguetá. Certo, que abrange 18 municípios que vão de Roseira, Lagoinha até Bananal. Gente, é terra que não acaba mais. São muitas, é um espaço territorial bastante grande, né? No estado de São Paulo são 40 regionais e Guaratinguetá é uma delas. Aqui no Vale do Paraíba tem 2 regionais. Uma sede em Pindamonhangaba, que tem 21 municípios, e Guaratinguetá 18 municípios, que coordenam os trabalhos das casas da agricultura do estado de São Paulo todo. A gente sempre fala em agricultura, a gente fala em agricultura e pecuária junto, mas não pega a pecuária, ou não, pega também? Tudo. Agricultura como termo genérico. Genérico. Né? Isso. Me conte uma coisa, então já vou fazer uma pergunta, até eu falei assim, por que a gente anda por essas estradas do nosso vale, a gente vê campos e campos e campos, nada, ralinho, sem uma arvrinha, sem uma cabeça de gado, nada, o que acontece? Olha, assim, onde tem atividade agropecuária, logicamente que precisa ter espaço para as atividades agropecuárias e dificilmente se dá para dividir essa área com árvores, né? Hoje, logicamente, tem algumas novas tecnologias que, de alguma forma, fazem uma composição entre atividade agrícola e florestal, que são os chamados sistemas agroflorestais, mas eles ainda são uma coisa muito incipiente na nossa região, pelo menos. Escute, mas aí eu falo, dá para produzir um bom leite, um bom gado de corte e ao mesmo tempo manter esse campo mais reflorestado? Todo o trabalho que nós fazemos, né, já há 20 anos que nós estamos focando essa situação. Há 20 anos vocês já pensavam nisso? Há mais de 20 anos. Né? Beleza. E aí a gente sempre focou essa harmonia entre a produção agrícola e a preservação ambiental. O nosso entendimento nos técnicos da Secretaria da Agricultura é que, ao melhorarmos os sistemas de produção agropecuária, automaticamente nós estamos contribuindo para que haja uma reorganização também das questões de restauração florestal, de preservação de nascentes, de proteção de mananciais, né? E por quê? Porque nosso pensamento é assim, a atividade agrícola, ela é uma atividade econômica. Necessária. Necessária, primordial. Aliás, o mundo
mudou porque se implantou a agropecuária, senão a gente estaria andando por aí sem parar. Verdade. Nômade Só parando para matar uma Isso. coisinha, comer, tá tudo certo. Exatamente. Então, assim, a compreensão é que é uma atividade econômica, certo? Então, você precisa reformular o sistema de produção agropecuária para que o produtor possa ter uma receita suficiente para a dignidade e para a manutenção da família dele e, além disso, ter possibilidade também de contribuir para a preservação ambiental. Quer dizer, são duas coisas que precisam caminhar juntas e o trabalho que a gente desenvolve aqui na região, em todas as atividades, é nesse sentido. Nesse sentido. E o produtor, ele tem acompanhado isso ou fica muito distante? Porque eu estive pensando o seguinte, produção e renda, né? Sim. Eu vou produzir para ganhar dinheiro, para ter uma renda. Agora não, agora tem a preservação aí no meio. O que acontece com a cabeça do produtor? Ele acha que vai perder dinheiro, que não vai ganhar tanto quanto ele gostaria. Eu acho que isso em todas as áreas, né? O que eu acho que é uma coisa que principalmente o pessoal urbano precisa entender é que, assim, se a atividade sempre foi uma atividade exigente, nos últimos tempos passou a ser muito mais, porque o produtor, além de conduzir bem o sistema de produção, no sentido de ter uma atividade sustentável economicamente, ele também passou a ter ainda que dar a contribuição ambiental. Eu acho que nesses últimos... Eles ficam bravos, não fica? Eu acho que, assim, há 20 anos atrás, talvez isso era uma coisa bastante conflitante. Hoje eu entendo que já existe uma disposição muito forte dos produtores em caminharem nesse sentido. Só que uma coisa é você querer, outra coisa é você poder, né? Então hoje nós estamos nessa situação assim. Por quê? Como que é muito possível caro? fazer isso? É muito caro? Vou ter que mudar o jeito de fazer da vida inteira? Eu não vou dizer que é caro, né? Mas precisa fazer transformações, precisa fazer, injetar tecnologia, precisa receber orientação técnica, então tudo isso é uma estrutura que merece, vamos dizer assim, ser vista de uma maneira diferente para que não crie exatamente esse conflito, porque hoje o que existe é assim, a cidade pensando que o produtor degrada e o produtor se defendendo, dizendo se tem alguém que protege, Sou ele. eu. Certo? Então eu acho que tem esse choque, esse conflito precisa ser resolvido. E eu acho que ele está sendo resolvido. Só que precisa ter aí o tempo certo para que as coisas aconteçam e ninguém tem todos os fatores disponíveis na mão para fazer as transformações necessárias. Nem Jesus Cristo conseguiu, né, Jovina? Exatamente. Nem Jesus Cristo. Olha, mas na nossa região nós temos vários projetos já em andamento em relação a isso. Você podia falar um pouquinho disso? Por exemplo, no Guará nós temos o produtor de águas. Tem em outras cidades? Tem tudo? Assim, eu vou só pegar aquela água aí, pode falar. Na região, talvez o município que esteja mais bem organizado em relação às questões de pagamento por serviços ambientais seja Guaratinguetá. Olha que maravilha! Porque existe um programa municipal que, em parte, foi consequência da continuidade de um trabalho que começou lá no Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, aqui em Guaratinguetá, porque existia um trabalho integrado com o município naquela época, e o trabalho continuou integrado sob outras siglas, né? E é um trabalho que está bem estruturado e que merece ser ampliado. Na região, em torno de programas municipais, eu entendo que é o único, mas algumas ações de preparação, de trabalho com esse mesmo objetivo de preservação, de pagamentos por serviços ambientais, tem diversos aí, por outras entidades, com recursos diversos também. Eu pensei a princípio que Guará tinha esse programa
por ser o mais antigo, né, mais estruturado, e por ser também que a nossa captação de água é de um afluente do Paraíba, né, que é o nosso Ribeirão Guaratinguetá, o Gomeral e esqueci o nome do outro, que se juntam para fazer o Taquaral. Gomeral e Taquaral formam o Guaratinguetá. E eu pensei que esse programa fosse específico por conta disso. As outras cidades também captam água que não é do Paraíba e dos seus afluentes. Enfim, não faz por quê? Ou porque não precisa, ou porque não entende. O que eu vejo é o seguinte, em Guaratinguetá, eu acho que houve possibilidade de uma rede de instituições, certo? E de uma vontade pública de se fazer. Então, juntando essas duas coisas... Juntou o produtor, juntou a prefeitura, juntou a CAT, a Associação Agropecuária, a Cooperativa de Laticínio, enfim. Aliás, essa é uma qualidade que o município de Guaratinguetá tem muito forte, né? Que é um município que tem uma estrutura econômica muito diversificada, tendo a agropecuária como um dos pilares aí, e dentro da agropecuária uma situação de bastante entidades e bastante organizações de produtores para ajudar a conduzir e de uma forma, de uma rede mesmo, integrada. Logicamente que os desafios são imensos. Você sabe que eu fico muito triste quando eu vejo, ontem mesmo eu vi uma pessoa falando, a Aparecida vai pegar água lá da barragem dos Motas, é nossa. Começou essa história da água é nossa. De novo, né? De novo, aí eu lembrei e falei, olha, eu sou de família dos Motas, aquilo lá nunca foi de Guará, sempre foi da Aparecida, não é? Bom, tirando isso, então por que não pega do São Gonçalo? Eu falei, porque o São Gonçalo virou um cordinho. Mas o que aconteceu com o Ribeirão São Gonçalo? Não pode se fazer um trabalho naquela região, com o povo daquela região para... Olha, há alguns anos atrás, teve uma iniciativa de um trabalho semelhante ao trabalho de microbacias que nós fizemos aqui no Mato Seco, né? Na região do Mato Seco, ali que começou, e que era um trabalho realmente de reorganização da ocupação daquele espaço, de todas as propriedades, mas esse trabalho ele paralisou, né? Então, assim, se você quiser ter água, você precisa fazer com que em todas as bacias hidrográficas dos municípios a ocupação seja sustentável. Então esse é um trabalho que precisa ser feito e você, pela grandiosidade do município de Guaratinguetá, pela geografia do município de Guaratinguetá, isso exige muitos recursos humanos, técnicos, financeiros e uma boa integração entre as entidades. Uma boa vontade das pessoas. Com certeza, mas é um problema que precisa ser enfrentado. Agora nós vamos entrar então aqui no rural sustentável, nesse Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável. Eu fico muito preocupada quando passo em Cunha e vejo uma cidade turística, todo mundo, ela está ficando cada dia mais pelada. Você olha aquilo, é uma tristeza, né? Pelo menos assim próximo da estrada, não sei lá para dentro como é que funciona, mas ali eu vejo e falo, escute, essa gente está tirando o produto que a gente vem aqui para ver. Eu que venho aqui para ver mata, venho aqui para ver o frescor, para sentir o gostoso da serra, e vocês estão tirando isso aqui virando tijuco, não é? Então essa palavra sustentável agora é o eixo de tudo isso. Que programa é esse? Então, o governo do estado, ele lançou em setembro do ano passado um programa que ele chama Cidadania no Campo, Município Agro, e na reorganização de um sistema de integração com os municípios, que é o Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável. Por quê? Ele quer, o estado, né, o governo, quer convidar e orquestrar uma nova forma de interação entre o estado e os municípios, e para isso ele está coordenando, organizando um sistema, né? Então, assim, e já existe há mais de 20 anos algumas tentativas de organização de sistemas de integração dos municípios, né? Então agora está fazendo uma nova etapa de evoluir
um pouco mais nesse sentido. E aí, o que o governo está fazendo? Ele está convidando os municípios a manifestarem interesse em aderir a esse sistema, para que esses municípios sejam classificados num ranking de como é que está cada um dos municípios, e a partir dessa classificação eles vão estabelecer alguns mecanismos de premiação ou de estabelecimento de convênios e, logicamente, com a participação dando uma contrapartida do Estado. De estímulo, né? Isso, exatamente. Mas assim, é um desafio bastante grande, né? Porque o que precisa ser feito é muita coisa, mas assim, o que ele está, no geral, fazendo é um convite para que a gente faça uma mudança de olhar, uma mudança de visão e uma reavaliação das iniciativas dos municípios, para saber em que situação que cada município está em relação a todas as questões do desenvolvimento rural sustentável e o que ele pretende fazer. Fazer com aquilo que ele tem. Certo? Mas e é um convite para que a gente olhe o espaço rural não só como um espaço de produção agropecuária. Certo? É um olhar para que a gente entenda que o espaço rural é um espaço que deve ter os moradores e os produtores e os empresários daquele espaço rural devem ter os mesmos deveres que o cidadão urbano. Então, assim, provocar uma situação, antes de mais nada, de entender o seguinte: a diferença de espaço rural e urbano é só geográfica. Ela não é responsabilidades. Aliás, o campo é maior, né? Exatamente. E ela não é só de cidadania, certo? Ela tem que, vamos dizer assim, geograficamente existe uma separação, mas que precisa haver uma interação entre campo e cidade e avaliar o seguinte: como que isso está hoje? Né? Sim, Vocês já estão fazendo esse levantamento nesses municípios? Os municípios que fizeram adesão a esse sistema, eles estão apresentando o que é feito dentro de umas diretivas que existem, e até o dia 14 de fevereiro, e a partir do dia 14 de fevereiro o Estado vai fazer uma avaliação disso para ter um diagnóstico. Guará entrou? Guaratinguetá fez manifestação, está entregando os documentos e tudo que é necessário. E é uma mudança de visão muito grande, é uma filosofia de vida, praticamente. Vai exigir que o município tenha certeza absoluta de que ele é o responsável pelo desenvolvimento rural da sua casa, do seu território, né? E assim, é um momento que exige que se faça uma avaliação, uma reflexão, para entender como que está hoje, certo? Quais são as efetivas iniciativas que tem, quais são as inovações que estão se propondo, para logicamente depois verificar o seguinte: de que forma é que vai criar a interação entre o Estado e todas as entidades, certo? Para poder ver como é que vai enfrentar cada desafio. Então, assim, como é que está a infraestrutura rural do município de Guaratinguetá? Você já tem esse raio-x aí? Ou não? Esse raio-x. Eu estou vendo aqui várias diretivas desse programa, né? Uma delas, a estrutura institucional. O que nós temos? O que está sendo avaliado é assim: o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural do município, como que está? Ele está bem representativo, ele está funcionando, ele está elaborando... Isso inclui também o Conselho Municipal de Meio Ambiente, se tiver. Especificamente assim, a gente está avaliando o rural, mas dentro do município isso, logicamente, que tem uma interação. Assim, esse conselho, ele tem um plano municipal plurianual. Que plano é esse? Certo, que plano é esse? O que está sendo projetado para isso, né?
Aí depois tem também as questões de produção, por exemplo, e consumo sustentável, né? O que acontece dentro do município para que exista uma produção sustentável que seja favorável ao produtor e um abastecimento sustentável com segurança alimentar que seja favorável aos moradores da zona rural e da cidade. Isso não é sonho, né? A gente pode viver, comer e fazer a renda para aquele produtor através Isso. E aí, merenda assim, escolar, dos mercados municipais. Outro aspecto que o pessoal está pegando nesse sentido é o seguinte: a economia local, as administrações públicas, tanto do estado quanto do município, estão avaliando como é que está essa economia local. Sim, os produtores de alimentos locais, eles estão sendo atendidos, ouvidos. Eles estão sendo ouvidos, eles têm instalações públicas, por exemplo, de uma feira específica para os produtos locais. Tem estímulo o consumo para isso, de alimentos para alimentação escolar está sendo bem organizada para que a alimentação escolar seja primordialmente com alimentos produzidos no próprio município. Né? Então tem um monte de coisas. Pode ser que muito sendo... mais que 30%, viu? A lei diz 30%, mas pode ser muito. Pode ser 100%, a economia local, né? os restaurantes, os bares se utilizam dos produtos daqui, né, da nossa região. Exatamente. Assim, como é que a gente pode fazer essa ligação? Existe muita produção artesanal de produtos de origem animal em todos os municípios. É verdade. Como é que está a situação disso? Existe um serviço que inspeciona isso para garantir segurança alimentar, né? A questão de estradas rurais. Como é que está sendo a interação de turismo rural numa cidade que hoje é estância turística, né? Então, assim, é uma avaliação global de coisas que são especificamente de responsabilidade das entidades que têm ligação com a produção agropecuária, mas é um desafio para que se faça um trabalho de integração entre várias entidades, né? Vários órgãos municipais, vários órgãos estaduais, porque assim, o que se quer é um trabalho integral de produção e cidadania, de abastecimento, de infraestrutura, de conservação de solo, de conservação de água, certo? Então o desafio é bastante grande. O desafio é grande, é muito grande. E vocês estão coordenando isso? A gente hoje está com a incumbência de fazer essas orientações para os municípios, para que eles tomem a iniciativa. É através de comunicação direta, pelos meios de comunicação, e também algumas reuniões específicas que foram feitas na região, nos municípios, atendimento direto a algum município que queira algum detalhe. É assim que a gente está fazendo. E o tempo inteiro retornando com essas reuniões, fazendo esse levantamento, esse mapeamento. Vamos supor, a partir do dia 14 de fevereiro, e assim que tiver o resultado de tudo isso, a gente vai entrar numa nova fase de conversa com os municípios. 14 de fevereiro, depois de amanhã. Isso. Opa, olha só, então na hora. Está perto aí, 14 de fevereiro é o prazo para a entrega dos documentos que os municípios têm que apresentar para comprovar são todos esses aqui? Realmente o que está fazendo, isso. Olha, gente, a coisa que não acaba mais. Vou falar só isso. A estrutura institucional, o que tem, a participação do consórcio e tal, infraestrutura rural, ações, projetos municipais relacionados à eletrificação rural, levantamento das condições de saneamento, água, esgoto, resíduo sólido nas propriedades rurais do município, participação do programa Rotas Rurais, existência de convênio, se tem, se não tem, né? O que é o Rotas Rurais? Rotas Rurais é um programa que está sendo implantado pelo governo do estado para organizar o mapeamento de todas as estradas rurais do estado, tá? Inovação, para que assim, o produtor rural possa ter uma localização, possa ter um CEP de correspondência, quer dizer, tudo que faz parte aí da cidadania, né? Ele existe. Para ajudar a fazer o trabalho de segurança rural,
que hoje já é um problema sério no estado inteiro e aqui na região com certeza é. Né? Já tivemos vários problemas. Produção e consumo sustentável. Compras de produtos, que já falou aqui, destinados à Secretaria da Educação e demais órgãos públicos do município. Cadastro de fornecedores de produtos agropecuários. Isso é meu? Isso é seu. Então eu posso riscar. Já me chamou bastante atenção isso. Riscar, né? Cadastro de fornecedores de produtos agropecuários na prefeitura. Como é que está isso? Como é que está isso? Júlio Ramos. Júlio Ramos, senhor secretário da Agricultura, como não? Ações de esclarecimento sobre a destinação correta de embalagens vazias de agrotóxicos. Isso aqui em Guará é feito bem legal, esse não é? Esse é um trabalho que está bem organizado já há alguns anos. Existência de regularidade dos fornecedores na OCESP. A OCESP é a organização das cooperativas, né, do estado de São Paulo. Então eles têm um trabalho aí de regularização das cooperativas em relação ao fornecimento de produtos. Bom, temos item sobre defesa agropecuária, abastecimento e segurança alimentar, solo e água e fortalecimento social no campo. Isso me interessa particularmente. Bom, disso, tem mais. Tem mais aí. Tem mais, gente, é muita coisa. Olha aqui, o 8º item, biodiversidade. Agora pegou. Percentual do território municipal com cobertura vegetal nativa, de acordo com o último inventário florestal do Instituto Florestal. Temos isso? Essa informação existe. Existe. Estratégia de apoio à adequação ambiental das propriedades rurais do município. Essa é a mudança da visão do produtor rural. Essa é a mudança e é por essa situação que nós também tivemos uma reorganização no ano passado, porque a gente passou a ter responsabilidades perante a orientação dos produtores nessa adequação ambiental. Tá? Me vem à cabeça assim aquela velha história, o produtor falando assim, mas que vantagem Maria leva? O que vocês me dão? Eu acho que essa mudança tem que haver um pouquinho, não é o que vocês me dão, mas o que eu posso contribuir ou o que nós podemos fazer juntos, não é isso? Eu sei que essa é uma questão... Tem uma piada que diz, eu sou de família rural, então eu posso falar. Gente, para reclamar, reclama que tudo tá ruim, que o juro tá alto, que não deu certo, que não sei o quê. Eu achei outra classe também, comerciante também. Acho que reclamar faz parte faz parte da tentativa de soluções, né? O que eu vou ganhar com isso? Mas assim, hoje a gente percebe assim, que juntos é que a gente busca a solução, né? Então assim, o que vai ganhar com isso depende do que você vai fornecer para isso. Eu acho que é um pouco disso e logicamente fazer essa mudança de comportamento exige disposição. Verdade. Né? Por exemplo, Dá trabalho, o Estado e o município com certeza vão discutir essas questões. Tem que discutir, né? Certo? Tem que discutir, porque assim, de quem é a responsabilidade, quem dá o quê, só que assim, pode discutir, só que assim, existe a responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade de trabalhar em prol da sustentabilidade. Exatamente. A gente pode discutir? Pode divergir? Pode. Mas o problema tem que ser resolvido porque tem pessoas naquela situação, existe necessidade dessas situações, porque assim, se for focado em relação à questão da produção agropecuária, alimento saudável é saúde, certo? Que é outra mentalidade que ainda a gente está muito longe de colocar como resolvido. Certo? E fica muito difícil, porque a gente está batendo de frente com grandes produtores aí que pensam em toneladas e precisam produzir, e tem a biotecnologia boa e a ruim. Eu acho que tem sempre boa, né? Depende da forma como você junta esses fatores e faz uso disso. E logicamente para isso precisa ter conhecimento. Se precisa ter conhecimento, precisa ter uma estrutura de orientação aos produtores, certo? 9º item, resiliência e adaptação às mudanças climáticas, e o 10º, interação campo-cidade.
Você sabe o que você está falando, eu estou lendo tudo isso aqui. Eu gostaria de que os candidatos à prefeitura de Guaratinguetá ou de qualquer cidade da nossa região ou do Brasil, do estado de São Paulo, isso aqui é do estado de São Paulo especificamente, gostaria que viessem conversar com os ouvindo, e, sabe, porque isso aqui é um plano de trabalho tremendo. Ele é amplo, abrange a cidade ele inteira. é amplo e precisa da participação de várias secretarias. Não dá para resolver isso aqui simplesmente com a Secretaria da Agricultura, não dá. Né? Porque os desafios são grandes. Agora, eu gostaria de lembrar, já que você tocou no assunto, Guaratinguetá acabou de instalar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Social. Econômico Social. Esse é um fórum que a gente, que cabe uma discussão sobre isso. Aqui. Cabe uma discussão João sobre Vaz, isso. é a sua vez, já tomou posse, olha aqui, ó. É trabalho que não acaba mais e precisa ser discutido com todos. Precisa ser discutido com todos. Né? Nos preocupa muito, realmente, a grosso modo, ver as cidades crescendo, e eu sempre me pergunto, quando eu vejo um empreendimento saindo aqui, o outro saindo lá, indo, não só em Guaratinguetá, mas em todas as cidades, a minha pergunta sempre é isso: será que nós vamos ter água e energia para esse povo todo? O que nós vamos fazer com essa água que sai da casa das pessoas, com o que sai dos banheiros das pessoas? Sabe, eu penso em desenvolvimento só no crescer, no crescer, no crescer, mas o resultado, né, a consequência desse crescimento é que precisa pensar daqui para frente. Tudo isso tem que ter um equilíbrio, né? Por isso, assim, a primeira coisa é perceber que esse é um assunto que é de responsabilidade de cada um e de todo mundo. Exato, né? exato. E aí, no dia a dia, a gente vai vendo como é que vai resolvendo as questões. E, logicamente, o município é o local onde essa discussão precisa ser feita, para que ele seja a base para saber o seguinte: dá para se resolver só com o que tem dentro do município? Tudo bem, provavelmente não. Precisa de outros apoios de governo estadual, de governo federal, de recursos externos, de financiamentos, né? Tudo isso precisa ser colocado na balança. Eu estou vendo esse plano e ficando muito contente de ver tudo isso, porque é um trabalho de consciência, um trabalho de grupo, um trabalho de uma vida melhor, equilibrada para todo mundo daqui para frente. Eu não queria entrar nesse campo, mas tem tanta gente falando aqui, assim, como é que nós vamos fazer isso se nós temos um governo federal que está estimulando exatamente o contrário? Estimulando desmatar, estimulando um progresso desmedido, inconsequente, completamente inconsequente, só mirando a renda, quer dizer, um retrocesso tremendo. Como é que a gente trabalha esses dois lados? Logicamente que essa discussão política ela é muito calorosa e nesse momento fica difícil a gente tocar em determinados assuntos. O que eu vejo é o seguinte: a sociedade civil e o Estado precisam conversar mais, dialogar mais, para que a gente possa ter uma força que influencie até mesmo as decisões de governo, né? Exatamente. Eu acho que é esse conjunto, vamos dizer assim, nós funcionários públicos, nós somos o Estado, nós não somos o governo, e a gente, de certa forma, dialoga com o governo. Certo? E a gente não é parasita, né? De jeito nenhum, né? Imagina. Embora existam parasitas em todos os setores, exato, né? Em todos existe. os setores tem. Não vamos dizer que não, né? Que tem. Tem parasita, né? Mas a gente tem que trabalhar e ver o seguinte: o que é de positivo? Então, assim, é diálogo. Os diálogos podem ser feitos de que forma? Nas redes sociais, através dos conselhos municipais, através de uma boa interação entre Estado e município. E, especificamente, acho que em Guaratinguetá existe muito espaço já existe espaço para isso, e existe poder para aperfeiçoar, para melhorar, mas a gente precisa de uma coordenação, e os conselhos são o fórum principal que a gente está apostando que faça isso. Eu espero. Conselho de Desenvolvimento Rural, Conselho de Meio Ambiente, Conselho Econômico, todos juntos, né? Todos juntos. Agora, dá para fazer um produtor de água do lado do São Gonçalo?
Dá para fazer, só precisa ter entidades querendo... E não ter produtor querendo plantar eucalipto, porque você vai para a cunha e eucalipto de cabo a rabo. Agora não muito. Assim, eu acho que o produtor de água, ele é uma atividade que não é florestal, né? É de reorganização da ocupação do espaço rural e da forma como esse solo esteja sendo trabalhado. Então, assim, dá para plantar eucalipto e dá para preservar. Dá para fazer qualquer coisa, desde que seja no lugar certo, da maneira certa e, logicamente, respeitando aí a natureza. Jovino, muito obrigada pela atenção. Mas não. Esse bate-papo foi muito gostoso. Eu vou usar muito isso aqui. Candidatos a vereadores, seria muito interessante se vocês tivessem acesso a isso aqui também. Porque vocês fazem parte disso. Eu acho que o momento, esse ano é um ano de que é um ano bom para as pessoas procurarem ver como é que se planeja o futuro. Exatamente. E esse aqui é uma oportunidade. E se precisar da gente, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Compartilhem esse programa. Esse programa vai ser passado no site da Rádio Hora 11, meu amigo Roberto de Carvalho. Daqui às 13 horas ele já começa a reprisar esse programa lá no site do Hora 11, 11 numeral, hora11.com.br. Você que não ouviu aqui agora assiste lá, ou então de tarde no canal Neuza Cipolli do YouTube. Vá lá e clique e se inscreva lá. Eliane Janico, chega de plantar eucalipto. Chega de plantar eucalipto lá dos seus lados, lá na Lagoinha. Tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. E olha, tá aqui. Só precisa da sua boa vontade, do seu conhecimento. Como disse Drauzio Varela, a ignorância simplifica. O conhecimento dá trabalho. Com certeza. Vamos lá? Não é isso? É isso. Muito obrigado, Jovino. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Beijos e até amanhã.